Irmãos, gostaria de dizer que esse é o momento que eu gostaria que durasse para sempre. E um dia vamos estar na presença do Senhor. Amados, já há alguns dias, ou acho que uns 2 meses já, eu venho, abaixa um pouquinho o fogo, meditando, refletindo sobre algo na palavra do Senhor e conversando também com alguns irmãos que estudam a palavra. E Deus tem falado fortemente ao meu coração a respeito desse tema. É um tema bem extenso, mas o Senhor também é poderoso para transmitir essa palavra dentro do tempo. Amém? Amém. Quantos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Quantos se comprometem a estarem atentos e receber a palavra do Senhor em espírito? Glória a Deus. Eu também, irmãos, em nome de Jesus, me comprometo, na medida daquilo que o Senhor me permite, transmitir essa mensagem o mais fidedigna àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? E eu quero começar com uma pergunta que parece simples, e na verdade mas às vezes nós deixamos escapar o verdadeiro significado disso. E a pergunta é a seguinte: aonde está Deus? Aonde está Deus? E para a gente começar a entender, vamos abrir a Bíblia. Abre aí na primeira página, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ler só o primeiro versículo por enquanto. Glória a Deus. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Por enquanto só até aí. Então, vamos começar a entender onde está Deus, pensando onde estava Deus. Onde estava Deus antes do princípio? Onde estava Deus antes da existência? Onde estava Deus antes do universo, antes das galáxias, antes dos buracos negros, antes do planeta Terra, antes de nós, antes do tempo? Porque princípio, quando fala princípio, nós entendemos o tempo. Então, naquele momento em que Deus começa a criar todas as coisas, Ele não criou apenas a matéria, mas Ele criou o tempo. Então, antes do tempo, antes que houvesse o tempo e que houvesse todas as coisas, aonde estava Deus? E parando para pensar nisso e tentando compreender a grandiosidade de Deus, eu comecei a me fazer essa pergunta. Porque Deus é um Deus grande segundo a Bíblia. Mas eu lembro que Jesus, quando questionado por que Ele ministrava daquela forma, Ele disse: eu falo por intermédio de parábolas, porque se eu falasse como verdadeiramente é, vocês não entenderiam, não compreenderiam. Então Deus é grande para que nós entendamos, para que a gente tenha uma imaginação de volume, só que Ele é maior do que todas as coisas. Então, na verdade, Deus não tem tamanho físico, Deus não tem um volume, um limite. Então, no princípio, ou antes, na verdade, do princípio, antes de toda a existência,
Deus estava em Deus. Porque Deus não precisa de um lugar para estar, Ele não precisa de nada para ser. Deus simplesmente é e simplesmente está. Então, antes que houvesse o tempo e antes que houvesse, louvado seja Deus, qualquer coisa, Deus estava em Deus. Esse é o primeiro passo, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, aqui é a primeira vez que Deus se diminui para caber em algum lugar. Na palavra do Senhor é a primeira vez que nós observamos Deus estar. Ele estava pairando, o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas. E aí a segunda pergunta é: onde estava Deus após o início dos tempos? Após o início dele ter criado toda a matéria, toda a existência, mais uma vez, todo o universo, tudo aquilo que é conhecido e o que não é conhecido, mas existe, a partir dele criar todas essas coisas, onde estava Deus? Deus continuava e permanecia no mesmo lugar. Deus estava em Deus. Mas a partir do momento que ele cria todas essas coisas, Deus estava também em todas as coisas e em todos os lugares. Mas especificamente no versículo 2, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Nós entendemos que o Espírito do Senhor estava ali porque ele tinha um projeto especial para aquele lugar, que é esse lugar onde nós estamos hoje, a terra. Deus tinha um plano ali, ou aqui, na verdade, né? Isto mostra que a presença de Deus está em todos os lugares. Se o homem fizer um foguete potente o suficiente para ir até os confins do universo, Deus vai estar lá. Se o ser humano construir um submarino para ir no mais profundo do oceano, Deus vai estar lá. Se o ser humano furar uma rocha e no mais profundo da terra, Deus vai estar lá. A Bíblia diz, irmãos, que não há como fugir da presença de Deus. Ele está em todos os lugares. O pastor falou sobre atributos do Senhor hoje, e um dos atributos dele é esse: onipresença. Ele está em todos os lugares, não há para onde fugir. Abre, irmãos, em nome de Jesus, no livro de Salmos 139. Louvado seja Deus. Só para a gente contextualizar esta questão. Salmos 139, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Não existe nenhum lugar nessa terra, ou fora dela, nesta vida ou depois dela, que você possa se esconder de Deus. A Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus, mas nunca diz que afasta Deus do homem.
Quando Adão peca, Deus estava lá. E a gente costuma dizer que Deus foi fiel e apareceu ali para visitar Adão no mesmo horário, no final da tarde, como todos os dias. Mas ali era só uma manifestação física, de forma que Adão pudesse ver e entender. Só que Deus não estava ali apenas naquele momento. No momento que Eva estava conversando com a serpente, Deus estava lá. No momento que Eva pegou o fruto, Deus estava lá. Quando ela comeu o fruto, Deus estava lá. Ofereceu para Adão, Deus estava lá. Adão pegou, Deus estava lá. Adão comeu, Deus estava lá. E sabia e viu, assistiu tudo. E no final da tarde estava Deus lá. Mas quem não estava? Adão não estava. E o que Deus faz? Deus faz uma pergunta: onde você está? Ele chama por Adão. E Adão responde. E Deus pergunta o que aconteceu. Os irmãos conhecem a história. Não é esse o tema. Mas a presença de Deus estava lá. Porque a presença de Deus é ininterrupta. A presença de Deus é completa. Nada pode se esconder de Deus. Nada pode se afastar da presença de Deus. Porque Ele está em tudo. Ele é Deus. Aleluia. Mas mesmo assim, nós tentamos às vezes nos esconder do Senhor. Mas a todo momento o Senhor está nos chamando e está interessado em saber o que aconteceu. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir você. Ele quer me ouvir e saber o que aconteceu, porque Ele tem interesse em nós. Porque somos bonitos, inteligentes, importantes? Não. É porque Ele é Pai. E Ele se importa com você. Então você falhando ou não falhando, o Senhor se importa com você. E o desejo do Senhor é ter você com Ele. E Ele te convida. Então se não há para onde eu fugir da presença de Deus, porque ela é constante, ininterrupta, não há para onde eu fugir. Porque que às vezes eu consigo sentir a presença de Deus, às vezes eu consigo perceber o direcionamento de Deus, às vezes eu consigo sentir uma presença tão forte a ponto de falar em outras línguas, glorificar mais alto. Às vezes a presença de Deus é tão poderosa que choramos. Mas às vezes não. Isso não significa que Deus não está lá. Quantos de nós, falando por mim, eu já fiz aquela oração: Senhor, onde está o Senhor? Ele estava lá, irmão. No melhor momento da sua vida, o Senhor estava lá. No pior momento da sua vida, o Senhor estava lá. Em todo o tempo. E a Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que o invocam. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor está perto daqueles que o invocam, não quer dizer que aqueles que não invocam, o Senhor não está lá. Ele está. A diferença é que aquele que invoca o Senhor é como se você estivesse respondendo ao chamado de Deus. Igual ali no jardim, Deus chama Adão e Adão responde. E mesmo após aquele acontecimento, Adão teve um diálogo com Deus.
Deus falava, perguntava, Adão respondia, e Deus falava. Ele teve um diálogo. Então, quando nós oramos, quando nós invocamos o nome do Senhor, é como se nós estivéssemos respondendo ao Senhor, porque a todo tempo Ele me chama e te chama, a todo tempo. Então, se eu não escuto o chamado do Senhor, ou se eu não sinto a presença de Deus, o problema não é a presença, mas é os meus olhos. Se eu não vejo a presença de Deus, o problema não é a presença, mas é os meus olhos que estão cegos. Se eu não ouço a voz de Deus, o problema não é a voz de Deus, mas é os meus ouvidos que estão tapados. Se eu não sinto o calor da presença de Deus, não é a presença, mas é o meu corpo que está frio. Porque quando nos voltamos e começamos a responder o Senhor, a responder à presença do Senhor, a entender que Ele está aqui nesse exato momento, nos ouvindo e pronto para ter um diálogo conosco. Quando eu entendo isso, as coisas mudam. Samuel era pequeno, era um jovem, mas ele aprendeu a ter diálogo com Deus. Aquilo que o mestre dele estava perdendo, ele estava aprimorando. E quando foi de madrugada, ele não ouviu gatos miando, ele não se assustou com o vento, ele não, louvado seja Deus, não ficou com medo do escuro ou algo assim, mas ele ouviu Samuel. Ele ouviu a voz de Deus. Louvado seja Deus. Então nós entendemos que o Senhor está em todos os lugares. Não importa onde você esteja, no melhor lugar ou no pior, na mansão mais confortável ou na casa mais humilde, no melhor emprego ou no pior emprego, não importa onde você esteja, não importa o horário, não importa o dia da semana, não importa se é na igreja, na sua casa ou na rua ou no ônibus, se é em cima do púlpito ou embaixo, se é de joelhos ou de pé, o Senhor está lá a todo tempo, e a todo tempo Ele está pronto para te ouvir. E quando você ver a manifestação de Deus, ou ouvir a voz de Deus, você vai saber que é o Senhor. Moisés estava aprendendo que a presença de Deus estava em todo lugar, e quando ele caminhava, ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Ele olhou para aquilo e imediatamente ele entendeu que era Deus. Ele tira as sandálias do pé e entra para conversar com o Senhor. Aleluia. Então o Senhor está a todo tempo nos chamando, te chamando. Precisa agora nós entender isso, porque é o Senhor que vai nos dar direção, nos dar força, seja para o que quer que você possa imaginar ou sonhar. É o Senhor, sempre. Então essa primeira parte nós entendemos muito bem, e eu tenho certeza que todos nós aqui já sabíamos disso, que Deus está em todos os lugares. Nós sabíamos que não dá para fugir da presença de Deus. Mas agora
existe um outro nível da presença de Deus, que aí é necessário algo a mais. Amém? O que será? Vamos abrir Êxodo. Êxodo, capítulo 33. Moisés, aqui vai falar sobre Moisés. Êxodo 33, a partir do versículo 18. Vai abrindo aí em nome de Jesus. Êxodo 33, a partir do 18. Moisés, como eu falei já, ele sabia que o Senhor ele estava aprendendo no deserto sobre a presença de Deus. E ele teve a partir daquele momento, ele teve diversas experiências com o Senhor. E ao longo de sua vida, ali ele volta lá para o Egito, Deus usa ele. Estou resumindo para a gente chegar aqui nesses versículos. E aí, ele é grandemente usado por Deus e vive diversas experiências, e vê o mar se abrir, vê a coluna de fogo, vê a nuvem de fumaça, vê, louvado seja Deus, a nuvem no alto do monte, vê os raios, escuta a voz de Deus, fala com Deus, e Deus chama ele de amigo, e Deus olha para ele e fala assim, que com Arão e com o povo, Deus falou assim, com Arão e com o povo eu falo por intermédio de você, mas você eu falo face a face. Mas Moisés olha para tudo isso, todas essas experiências que ele teve, e Moisés entende que Deus era tão grande, mas tão grande, que tudo aquilo que ele já tinha visto não era nem a pontinha do que realmente era Deus. E ele olha para o Senhor em uma oração, em uma conversa que ele teve com Deus, e que Deus estava ali falando sobre o povo, e Moisés intercede pelo povo, e o coração de Deus se alegra, ele aproveita essa brechinha e pede, faz um pedido. Vamos lá, versículo 18. Então disse Moisés: rogo-te que mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te empurrarei numa fenda da penha ou da rocha, pedra, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando haver passado, me verás
pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Glória a Deus. Olha que interessante. Aqui o próprio Deus conversa com Moisés, e a exemplo de Jesus, ele fala como se fosse uma parábola, para que Moisés pudesse entender. E Deus fala assim, mais ou menos: ali tem uma rocha, tem uma pedra, e essa pedra está rachada, e quando eu passar, eu vou te colocar nessa fenda, para que você possa ser protegido. Eu vou pôr, no começo nós lemos, eu vou pôr toda a minha bondade em você. Eu vou te pôr nessa rocha, nessa fenda da rocha, para você não morrer. Quando ver passar, só passar a glória, não vou deixar você ver como você quer, mesmo porque não é possível para você que é homem, mas eu vou deixar você só ter uma brechinha, só um deslumbre. Mas para isso você tem que estar em um lugar. Que lugar? A fenda da rocha. Irmãos, a palavra do Senhor aqui nesse texto, ela está apontando para uma pessoa, para alguém. Quem? Jesus. Quem é a pedra que foi fendida na cruz, para que toda a bondade do Senhor fosse derramada em nós, e que nós pudéssemos chegar até a presença dele novamente? Jesus. Então a rocha em que o Senhor empurrou Moisés naquela brecha é Jesus. Aleluia. Então o próximo nível da presença de Deus é a glória de Deus. Mas para ter acesso à glória de Deus, nós precisamos estar na fenda da rocha, ou seja, no sacrifício de Cristo. Só tem um jeito de alcançar a glória, e é através de Jesus. Sem Jesus, eu não tenho acesso à glória de Deus. Sem Jesus, você não tem acesso à glória de Deus. E quer saber algo interessante? No hebraico, irmãos, glória, a palavra que foi traduzida é kavod. E essa palavra significa honra, majestade, riqueza. Só que a principal palavra para um hebreu, quando ele escuta kavod, é peso. Peso mesmo, peso de pesado. Então quando eles usam essa palavra, é que algo está sendo pesado, que a pessoa, mas não é um peso comum, como eu pegar essa Bíblia, é um peso que eu não aguento. O significado da palavra glória é peso que nós não podemos aguentar. E olhando para a palavra de Deus, todas as vezes que alguém esteve, os profetas chegavam diante da glória de Deus, eles caíam. Isaías, quando ele viu as vestes que cobria todo o salão, e olhou, não conseguia enxergar a face, mas ele viu um resplandecer de glória, ele caiu. E todas as vezes que os servos do Senhor conseguiam ter esta experiência, eles caíam. Quando eles construíram o templo e eles começaram ali a orar e louvar ao Senhor, a Bíblia diz que a glória encheu aquele templo, e todas as pessoas que estavam ali caíram. Porque esse peso, irmãos, da glória de Deus, quando nós estamos glorificando e nós sentimos aquela glória,
que você fala assim, nossa, parece que eu vou cair. Alguém aqui com certeza já teve a experiência de você até cair mesmo no chão. O peso é a glória que é pesada para nós. E esta glória nós só alcançamos por intermédio de Cristo. Esta presença, esse nível da presença do Senhor, nós só alcançamos através de Jesus, através do sacrifício na cruz. Porque é Jesus que nos dá acesso novamente à glória de Deus. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem, para que nós pudéssemos ter novamente acesso a esta presença, a esta glória, a esse nível. Agora, quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Vai louvar o louvor. Eu tenho um bônus. Esse bônus, a palavra foi essa, amém, irmãos? Mas nós temos um bônus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Nós entendemos que Deus está em todo lugar e não tem como fugir. Entendemos que se eu não sinto, não ouço, não vejo, o problema não está na presença, mas está em mim. Entendemos que existe um outro nível da presença de Deus, que é a glória de Deus, ou o peso da presença de Deus, que nós só acessamos através de Jesus. Então, significa que tudo, desde Gênesis até Apocalipse, e desde antes disso, desde antes do tempo existir, desde antes de toda a matéria, de toda a existência, tudo já era sobre Jesus. Tudo é sobre Ele. E aí os discípulos perguntaram para o Senhor: Mestre, e como que nós devemos orar? E Jesus responde assim: portanto, quando vós orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós o, seja feita a, assim na terra como Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, a tua glória. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre o Senhor, irmão. Igreja, tudo é sobre Jesus. É o teu reino, é a tua glória, é a tua vontade. Não é sobre mim. Então a presença do Senhor e a glória do Senhor também é sobre o Senhor. Não é sobre mim. O perdão que Ele nos deu é sobre Ele também. Os dons que Ele te dá é sobre Ele, é sobre a vontade dEle. Não é porque você merece ou você seja queridinho do Senhor, mas Ele te escolheu porque Ele quer. É Ele que quer te usar. Aleluia. Essa é a presença de Deus. Esse é o peso
da glória do Senhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Louve ao Senhor esse hino com uma oração. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Faz tremer as pernas.